brasileiros estamos convivendo reiteradamente com notícias e informações de fantasmas do passado que estão sendo revelados e divulgados a cada novo dia. Sobre este aspecto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes convidá-lo a se inscrever em nosso canal, a compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, ativar o sininho, comentar, enfim, participar da construção do canal de Brasília. Se você tiver condições, se você puder, inscreva-se, participe do Apoia-se /Canal de Brasília ou então deposite nas contas do Banco do Brasil ou da Caixa. Todos os dias, quando eu estou fazendo a apresentação do Na Hora do Café, que vai ao ar às 7h30 da manhã, eu recebo informações das pessoas que participam, que ajudam a fazer o nosso noticiário que contempla 84 fontes de notícia todos os dias. Via de regra, alguém manda, está acontecendo uma ação da Polícia Federal, está acontecendo isso, E é importante porque, como eu paro a produção do Na Hora do Café entre 7h10 e 7h20, é óbvio que eu não consigo fazer esse acompanhamento. Por isso é importante contar com a participação das pessoas que estão acompanhando Na Hora do Café e acabam olhando outras fontes também para nos municiar. Eu agradeço muito essa parceria. Hoje, por exemplo, enquanto eu estava fazendo a apresentação, essa recorrida nessas 84 fontes de notícia, o que aconteceu? Uma notícia: ação na Infraero. Eu fui imediatamente, abri as fontes, ver onde é que estava acontecendo. E estava lá, corrupção na Infraero, não sei o quê. Só que você tem que ler a matéria até o final para saber que a ação na Infraero decorria de fatos acontecidos em 2016 e 2018. Ou seja, a mídia manipula o título Corrupção na Infraero para tentar com que a pessoa pense: opa, envolve o governo Bolsonaro, meu Deus do céu, pegamos o homem, agora ele não tem mais como conversar. E essa estratégia de omitir dados relevantes, jogando eles lá para o rodapé da matéria, tem sido uma sistemática reiterada e permanente. Portanto, muito cuidado com a leitura rápida de algumas manchetes, de algumas notícias. Não que este nosso governo Bolsonaro seja um governo de santos. Não. Tenho inclusive receios em relação a alguns setores específicos onde podem surgir problemas, porque foram setores, foram ministérios que continuaram nas mãos dos mesmos esquemas mafiosos que aconteciam antes de 1º de janeiro de 2019. Mas, até agora, nada aconteceu. E passados 23 meses, praticamente, do governo Bolsonaro, não há episódios de corrupção. Claro que a mídia diz: tem o caso do Flávio, não sei o que. É muita leviandade, para não dizer muita picaretagem. Por falar em leviandade, eu quero destacar aqui mais uma vez o papel leviano que a Agência Brasil, subordinada à EBC, ou parte da estrutura da EBC, subordinada ao Ministério das Comunicações, perpetrou. É comum, é cotidiano, é reiterado. Em muitos sentidos, a EBC e a TV, as rádios e a Agência Brasil continuam funcionando como assessoria de imprensa de grupos políticos e falanges terroristas e grupos de criminosos. Além, lógico, de ser um espaço de proteção da ação das ONGs e de políticas afirmativas. Hoje, quarta-feira, aconteceu um episódio que para mim revela bem como é esse trabalho de desinformação que acontece dentro da Agência Brasil e, volto a dizer, parte de uma estrutura de comunicação do governo federal, bancada pelo povo ao custo de 400 milhões por ano. Todos os sites, todos os jornais noticiaram ontem que os ex-presidentes Sanguinetti e Mujica renunciaram às suas cadeiras no Senado ao mesmo tempo numa sessão. Isso foi ontem. O que fez a Agência Brasil? Noticiou hoje, mais de 24 horas depois, o fato e destacou apenas que o Mujica renunciou. Olha como é o trabalho sórdido de desinformação e de parcialidade
desse pessoal esquerdista que ainda está infiltrado dentro da Agência Brasil. E não adianta ir para sites mantidos por condenados e prisioneiros para defender o papel da Agência Brasil. O papel da Agência Brasil é informar sobre coisas corretas e com isenção. Um jornalismo verde-amarelo, não jornalismo vermelho. Não quero jornalismo chapa branca, não defendo o jornalismo chapa branca, defendo o jornalismo verde-amarelo. A Agência Brasil noticia que Mujica, el santo de todos os criminosos, renunciou. E nenhuma linha sobre a renúncia do Sanguinetti que aconteceu na mesma sessão. Que agência de notícia é essa que vai disponibilizar um conteúdo de um fato que já aconteceu faz mais de 24 horas e de modo parcial e tendencioso? O que há por trás disso? Você tem dúvida sobre o que há por trás disso? Até porque é preciso dimensionar Mujica como aquele que empurrou o Uruguai não para a liberação da maconha, mas para o inferno das drogas. E hoje o Uruguai é um país dominado pela violência e por gangues que traficam cocaína no país. Mas isso não vai ser colocado na Agência Brasil. Da mesma forma como a Agência Brasil coloca uma matéria da Bolívia, mas não coloca do caos na Argentina e na Venezuela. Da mesma forma como ela não coloca que a principal agência de unificação de dados sobre a Covid no mundo tirou a Argentina das suas planilhas porque não fornece números confiáveis. Mas querer que alguém de esquerda una competência com capacidade, aí é demais. Não tem cabimento querer isso. É exigir demais de quem não tem capacidade para o básico. O processo é longo, o caminho é árduo, mas não pense que através de ameaças farão com que eu deixe de mostrar, de ressaltar o quanto de insidiosidade há nos atos que se praticam sob o aspecto de liberdade. Se o governo não tem interesse, não tem capacidade e não tem a percepção da importância da Agência Brasil, então que feche. Eu sei que a Agência Brasil, que a estrutura de rádio da EBC e a TV Nacional são fundamentais, mas infelizmente parece que dentro do governo Bolsonaro não é unânime a visão estratégica da comunicação. Porque eu já disse e vou repetir, o presidente Bolsonaro sabe fazer comunicação dos seus atos. No entanto, a comunicação do governo é uma lástima. Inclusive porque a estrutura de comunicação de quase todos os ministérios continua nas mãos da mesma empresa que fazia a comunicação para os governos lulopetistas. Como é que pode? Eu fico assustado, porque volto a dizer, eu sei o papel da comunicação para o governo. Bolsonaro sabe fazer a sua comunicação, o governo não. E parece que não tem interesse em se comunicar com a sociedade. Reflita sobre isso, porque o assunto é sério e eu, mesmo com ameaças e piadinhas que estão sendo todas guardadas no celular, eu não vou deixar de lutar por uma comunicação efetivamente verde-amarela dentro de uma estrutura de um governo cuja bandeira é verde e amarela. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.